Olá, eu me chamo Dário. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. O que eu vou relatar não aconteceu comigo, mas sim com meu irmão mais velho, que eu prefiro não revelar o seu nome. A princípio parece algo cômico, mas a maneira como tudo aconteceu foi traumática e aterrorizante. Tudo aconteceu no ano de 1997. Meu irmão, naquela época, conheceu uma moça muito bonita que aqui vou chamá-la de Sabrina. Eles se conheceram no interior do estado, na época de São João, e começaram a namorar. Após 1 ano e meio de namoro, eles resolveram morar juntos. O meu pai cedeu para eles uma casa que ficava no fundo da casa dos meus pais. Nos primeiros meses que eles estavam morando juntos, tudo estava indo às mil maravilhas. Meu irmão conseguiu um bom emprego como ajudante de mecânico em uma empresa de ônibus. E a Sabrina conseguiu um trabalho como caixa em um supermercado. Porém, meu irmão, desde adolescente, sempre foi um cara muito festeiro. Gostava de tomar uma cachaça e sair para festas. Às vezes ele chegava em casa de madrugada, bêbado, e minha cunhada ficava sozinha em casa o esperando. E quando ele chegava em casa, logo começava uma briga entre o casal. Infelizmente, com o passar do tempo, as coisas foram piorando. Até que uma certa noite, meu irmão passou por uma experiência que ele afirma que nunca mais vai se esquecer e que mudou a sua vida para sempre. Houve uma certa noite de sexta-feira que meu irmão chegou bêbado em casa. O pior foi que ele havia gastado o dinheiro que era para pagar a conta de energia da casa. Aquilo foi a gota d'água para Sabrina, e eles tiveram uma outra briga. Nesse dia, eu estava na casa dos meus pais, e nós podíamos escutar a briga deles da cozinha da casa dos meus pais. Nós escutamos quando meu irmão tentou bater na minha cunhada. Nisso, eu, meu pai, nos levantamos e fomos até a casa deles. Eles entraram em luta corporal. Nós entramos e vimos algo que até parece cômico. A minha cunhada estava dando uma surra no meu irmão. Ela contou que meu irmão tentou batê-la, mas ela conseguiu escapar. E aproveitando que ele estava bêbado, deu um golpe certeiro em sua cabeça com uma panela de pressão. Ele caiu sentado no sofá e Sabrina lhe deu vários chutes em seu estômago. Tivemos que separar a briga dos dois. Levamos meu irmão para a casa do meu pai. A minha mãe ficou cuidando e conversando com a Sabrina. Após alguns minutos que ele estava calmo, ele se levantou e disse que iria sair. A gente falou que era melhor ele dormir na casa do meu pai, mas ele saiu doido pela rua e desapareceu. Nós pensamos que ele foi beber de novo. Meus pais conversaram com a Sabrina para ver se ela estava bem. Ela disse que iria se separar do meu irmão e iria voltar para o interior do Espírito Santo. Porém, o pior estava por vir. Depois da meia-noite, eu fui dormir. Meu irmão ainda não tinha chegado em casa. Quando foi por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, eu escuto alguém bater na porta desesperado, pedindo para abrir. Era meu irmão. No susto, eu me levantei e fui até a sala. Meu pai já estava lá, abrindo a porta para ele. Ele entrou desesperado. Ele estava sem camisa, estava muito ferido, como se tivesse sido atacado por um animal muito grande. Ele estava chorando em estado de choque e ele havia defecado nas calças. A gente perguntava o que tinha acontecido, mas ele não conseguia falar. Minha mãe preparou um copo de água com açúcar e depois de muito tempo foi que ele conseguiu se acalmar e pouco a pouco foi nos explicando o que aconteceu. Eu nunca tinha visto meu irmão daquele jeito. Ele sempre foi um cara metido a durão. Para ele estar daquele jeito deveria ser algo muito grave. Ele disse que depois que saiu da nossa casa, ele foi para um bar para encher a cara novamente. Ele ficou lá bebendo por algumas horas, até que decidiu voltar para casa. No caminho, ele resolveu pegar um atalho que sempre pegava para chegar em casa mais rápido. Esse atalho era um caminho estreito por dentro de um terreno abandonado. Havia mato de ambos os lados. Foi quando ele começou a escutar passos de algo muito pesado
andando por dentro do mato, como se o estivesse acompanhando. Ele ficou desconfiado, mas continuou andando. Foi quando ele escutou um tipo de gemido assustador, e aquilo começou a correr na sua direção. Meu irmão ficou tão assustado que até tinha passado o efeito da bebida. Ele começou a correr pensando se tratar de um boi bravo, que estava passando por ali, mas não deu tempo. Aquela coisa era muito rápida. Quando passou por ele, deu uma rasteira no meu irmão, que ele caiu no chão. Meu irmão afirma que deu tempo de ver um vulto negro se movendo muito rápido. Quando meu irmão se levantou, com a ajuda do céu estrelado daquela noite, ele viu a coisa mais horrível de sua vida. Havia uma criatura de quase 2 metros de altura, em pé em 2 patas como se fosse uma pessoa. Suas patas traseiras pareciam quebradas. Tinha o tronco pelado, mas a parte superior do seu peito era coberta por muitos pelos escuros. Segundo meu irmão, aquilo tinha uma cabeça canina, mas o detalhe mais bizarro é que os seus olhos eram como de um cão, porém eram esbugalhados, como se não coubesse nas cavidades oculares, como se estivesse prestes a explodir. Segundo ele, aquela coisa fedia muito. Estava ali o encarando, mostrando seus dentes enormes. Por sorte, o meu irmão achou um pedaço de ferro que estava no chão, e a criatura veio para cima do meu irmão e começou a atacá-lo. O meu irmão viu que aquela criatura iria matá-lo. Era questão de tempo. Era um ser muito forte. Meu irmão tinha que lutar pela sua vida. Ele conseguia dar golpes com a barra de ferro naquela criatura. Mas aquela criatura dava vários golpes nele até que destruiu toda a sua camisa. Aquele bicho de vez em quando se escondia no mato. Quando meu irmão tentava correr, metros depois, aparecia de novo aquela criatura e o atacava. Aquela coisa parecia estar se divertindo com a situação e queria feri-lo, meu irmão, antes de matá-lo de vez. Isso durou vários minutos até que finalmente meu irmão conseguiu enfiar um pedaço de ferro na boca daquele bicho que saiu em disparada, dando um grito de dor muito feio. Meu irmão correu desesperado. A criatura parece ter desistido dele. Meu irmão finalmente chegou em casa. Nós levamos o meu irmão para o hospital, mas antes de irmos, fomos para a casa da Sabrina, e ela estava dormindo. Quando ela viu meu irmão, ela ficou em choque. Levamos ele para o hospital e dissemos que ele foi atacado por um cachorro de raça aos médicos. Por sorte, meu irmão se recuperou dos ferimentos, mas isso não livrou ele da separação. A Sabrina foi embora para a casa de seus pais. Meu irmão demorou muito tempo para se recuperar daquele trauma. Meu pai o aconselhou a não contar o que ele vivenciou para outras pessoas, pois elas iriam chamar ele de mentiroso e isso o deixaria mal. Desde esse ocorrido, meu irmão nunca mais saiu de casa depois das 7 horas da noite. E nunca mais pegou aquele atalho nem mesmo de dia. Até hoje, quando ele conta isso, ele chora e afirma que existem coisas sobrenaturais por aí que é melhor que você nunca veja. Eu posso afirmar a vocês que eu não duvido do que meu irmão passou. O que passou com ele foi real, não é uma história inventada em nenhum conto. Essa foi a experiência que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado ao canal Relatos do Frank pela grande oportunidade e um forte abraço.